pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria, que o Senhor nos enche de sabedoria, Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar, nos dirigir em cada palavra, Senhor. O propósito, em primeiro lugar, prioridade, meu Deus, desse canal, é levar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor, uma palavra que traz fé, que traz consolo, que traz esperança, uma palavra que traz salvação às pessoas. Que essas palavras, meu Deus, possam ir de encontro às pessoas dos 4 cantos do Brasil e das nações, que aonde, meu Deus, o Senhor permitir que chegue, meu Deus, a nossa voz desse trabalho que Teu Filho está empenhando nesse trabalho, nós estamos empenhando esse trabalho e nós queremos que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas para que o Senhor abençoe esse trabalho, no nome do Senhor Jesus, que é o trabalho do evangelismo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton, com mais uma palavra de fé. Queridos, no Brasil, todo dia 12 de outubro é comemorado aqui o Dia das Crianças e hoje nós falaremos sobre elas. Certa vez, Jesus disse que o reino de Deus pertence às crianças. Mas por que será que Jesus disse isso? Será que o reino de Deus pertence somente às crianças? Será que somente elas um dia irão para o céu? Fique conosco até o fim desse vídeo e tire então as suas dúvidas. Mas, querido, antes da gente começar a nossa mensagem, gostaria que você pegasse o seu celular. Talvez você está acompanhando as nossas mensagens, mas você ainda não é inscrito em nosso canal. Então, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e seja um missionário, propague o Evangelho através dessas mensagens, compartilhando elas com os seus amigos, em nome de Jesus. Querido, vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 14, diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele impusesse a mão e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixe os pequeninos e não impeça eles de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos ler um outro texto, Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como essa em meu nome, a mim me recebe. Então, querido, quando Jesus ele disse isso para os seus discípulos, Jesus estava querendo nos ensinar algumas qualidades que deve ter um cidadão dos céus. Todo verdadeiro cristão, todo cidadão dos céus, ele tem que ter algumas qualidades para poder herdar o reino de Deus. E essa qualidade é o próprio Espírito Santo que gera em nós essa qualidade. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, por exemplo, ali o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Ali não fala sobre o fruto, o nosso fruto, mas o fruto do Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que nos regenera, Ele que nos transforma e é Ele que gera essas qualidades dentro do nosso coração. E a primeira qualidade, querido, que nós encontramos numa criança é a humildade. Jesus disse aqui: olha, se vocês, aquele que se humilhar como essa criança, esse será o maior no reino de Deus. Se você for ler aqui o contexto da palavra, a gente vê que os discípulos se aproximaram de Jesus, porque à medida que Jesus ia se aproximando de Jerusalém, e como os judeus acreditavam que Jesus era o Messias, e o Messias para os judeus seria um homem militar, um general de guerra, aquele que destruiria o Império Romano e que reinaria a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Essa é a visão do judeu. Então, no coração dos discípulos, eles achavam que Jesus já estava caminhando em direção a Jerusalém, que em breve ele dominaria, ele destruiria então o Império Romano. Então, ele colocaria os seus discípulos assentados em tronos em volta dele. E é por isso que eles chegaram até Jesus e perguntou: Senhor, quem vai ser o maior no teu reino, no seu reino messiânico? Então Jesus ele pegou uma criança e para ensinar sobre o reino, Jesus falou que em primeiro lugar eles deveriam se converter e se tornar como uma criança. E Jesus disse que aquele que quiser ser grande deveria se humilhar como uma criança para ser então o maior no reino de Deus.
Querido, Jesus estava falando sobre uma lição de humildade. O próprio Jesus nos ensinou uma lição sobre humildade. Quando você lê em João capítulo 13, Jesus ele lava os pés do discípulo. Interessante que em João capítulo 13 diz assim que quando Jesus entendeu que ele estava terminando a obra do Pai aqui na terra, que Deus tinha colocado toda a autoridade na mão dele, ele então, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, ele cingiu a túnica com a toalha, pegou uma bacia com água e passou então a lavar os pés de seus discípulos. Quando ele terminou de lavar os pés dos discípulos, ele ensinou então uma lição de humildade. Ele sendo o Senhor, ele serviu aqueles que estavam junto com ele. Então Jesus deu um exemplo de humildade, que é estar pronto para servir as pessoas em nossa volta. Então, querido, crianças são humildes. Por quê? Porque a criança ela não tem um sentimento de orgulho, ela não tem um sentimento de grandeza, ela não tem sentimento de soberba. No livro de Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Querido, a segunda qualidade de uma criança, de um cidadão do céu, é que as crianças são dependentes. Elas dependem de seus pais para tudo, elas dependem para vestir. Os seus filhos, as suas crianças dependem de você para comer, depende de você para poder sair, para ir ao parque, para pegar alguma coisa que está muito alto, que elas não conseguem pegar. E nós também, querido, a palavra do Senhor nos ensina que nós também devemos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, ali Jesus estava falando: eu sou a videira e vocês são os ramos. Assim como o ramo depende da videira para produzir os seus frutos, Jesus falou assim que sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós somos completamente dependentes da graça, do poder e do amor de Deus. Todo dia, querido, você deita e você dorme, porque o Senhor te faz repousar em segurança. E todo dia você desperta de manhã, você acorda, porque o Senhor te fez acordar. Um pregador certa vez disse assim que o crente todo dia morre. E o crente toda noite morre e toda manhã ele ressuscita. Porque é uma referência ao nosso sono, que é a morte, e quando nós acordamos é uma referência à nossa ressurreição. Ou seja, nós estamos completamente na mão de Deus. E então, querido, no livro de Salmo 145, gostaria de ler com vocês, Salmo 145, versículo número 15 e 16, aqui o salmista fala sobre a dependência dos seres humanos. Eles dependem de Deus. Diz assim: em ti, Senhor, esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dá o alimento. O Senhor abre a mão e satisfaz os desejos de todos os seres viventes. Então aqui o salmista deixou claramente escrito que todos os seres humanos, todos os seres vivos aguardam, depende de Deus para poder se alimentar, para poder viver na verdade. Até o ar que respiramos, nós precisamos de Deus para poder estar respirando esse ar. Quando Jesus fala sobre dependência, ele não fala somente da nossa dependência de Deus, mas um cristão, primeiro ele é humilde, depois ele é dependente não só de Deus. A dependência de Deus revela humildade, mas também a nossa dependência um do outro também revela humildade ante Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Olha, querido, que lição preciosa. Aqui Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele está nos ensinando que é melhor ser dois do que um. Significa que nós dependemos um do outro, porque se um cair, o outro levanta, mas ai daquele que estiver sozinho. Então todos nós, queridos, somos totalmente dependentes também um dos outros. E para finalizar, a terceira qualidade de uma criança é que elas são confiantes. Crianças são humildes, revela a sua humildade através da dependência, e crianças também são confiantes, elas confiam totalmente nos seus pais. Crianças, querido, não ficam preocupados com o dia da manhã, com o alimento, com vestimenta, com moradia, porque elas confiam na providência
dos seus pais. Lá no livro de Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, assim como as crianças, elas confiam nos seus pais, na providência do seu pai, assim também Jesus nos disse, lá também em Mateus capítulo 6, que a gente não deve ficar ansioso quanto que haver de comer, beber ou vestir, mas nós devemos o quê? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas. Então a nossa confiança não tem que estar no sistema político, no sistema de governo, né? A gente não depende do governo, a gente depende de Deus. É Deus que cuida de nós, então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Crianças, elas confiam nos pais. Por exemplo, se você pegar uma criança, o seu filho, se você colocar ela no 5º andar de um prédio, e se você disser para ela, olha, o papai vai ficar lá embaixo, e quando eu falar para você, te der um sinal, você pula lá embaixo que o papai vai te segurar na mão. Com certeza o seu filho, ele vai pular lá de cima do 5º andar, porque ele confia em você, porque ele confia nos seus pais. Assim também, querido, deveria ser o coração do cristão. Então Jesus, quando ele diz que do reino do céu e das crianças, ele estava querendo nos ensinar essas lições, que aquele que pertence ao reino de Deus, o Filho de Deus, ele é humilde. Ele revela a sua humildade através da sua dependência de Deus e também através da sua dependência um do outro, e também ele é confiante, assim como as crianças. Eles confiam totalmente em Deus, a sua vida, o seu caminho, ele entregou ao Senhor, ele confia em Deus e ele sabe que o mais o Senhor vai fazer. Querido, o reino de Deus está sempre de portas abertas para todos aqueles que se humilhar perante a poderosa mão de Deus, como dizem em 1 Pedro capítulo 5, que estão sempre servindo a Deus e aos outros, dependendo uns dos outros, e que reconhecem a sua dependência de Deus do próximo, e que estão sempre confiantes na providência e na proteção divina. Que Deus abençoe vocês, querido, e até amanhã com mais uma palavra de fé.